Eu te atendi porque falei. Gotta get up, 내가 빼고. Sonhar e fazer. Fazem de conta que são princesas, guerreiras, são astronautas, doutores, até de todas. O problema é quando as telas se mandam em um único lugar, onde elas alimentam os sonhos e a imaginação. No ano das Olimpíadas, a vida vai patrocinador oficial do Museu das Artes. Ao longo de 10 anos, casa, chorando por uma nova ferida. Mas como até que de um mato nasce uma flor, muitas vezes é da dor que vem o amor. Eu que pensava que era um engano. Seus olhos de luz e vejo um anjo. Esqueci dos tropeços, esqueci das caídas em noites perdidas. Vou encontrar o meu lar. Foi do seu sorriso que encontrei a paz, alguém que preciso pra não olhar mais pra trás. Foi do seu sorriso que encontrei a paz, alguém que preciso pra não olhar mais pra trás.
Oi, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas, talvez, ao primeiro vlog que eu faço. E essa parte de vozes da minha cabeça é uma parte em que eu falo sobre algumas coisas que eu faço, que eu ando fazendo e etc. E eu decidi, nesse primeiro momento, chegar com vocês sobre um experimento social, não, um desafio que eu mesma me dei, que era passar 30 dias usando o Instagram apenas na versão do computador, do notebook, e não na versão do celular ou tablet. E durante esse desafio eu percebi alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês e que talvez, provavelmente, muitas pessoas já tenham percebido isso e realmente são pontos a serem pensados na nossa rotina, no nosso cotidiano, enquanto pessoas que consomem e criam dentro da internet. O primeiro ponto é que, quando eu desligava o notebook, entendendo que eu uso o notebook como uma forma de trabalho, ou seja, apenas no horário comercial, então quando eu desligava o notebook, eu tinha a sensação que eu estava batendo o ponto, ou que eu estava realmente finalizando a minha vida na internet. O que me lembrou a época da minha infância, da minha adolescência, onde a internet só existia na versão do computador, ou seja, não tínhamos celulares ainda, a esse nível de ter redes sociais. Então, quando você desligava a internet, desligava o seu computador, você perdia acesso ao mundo virtual e estava presente apenas no mundo real. E essa foi uma sensação que eu percebi durante esse tempo, onde o mundo virtual servia e funcionava apenas ali para minha área de trabalho e algumas vezes para o entretenimento que eu consumia apenas na televisão, quando eu ligava no YouTube, por exemplo. Então, isso é um ponto. Me deu uma sensação de maior controle sobre o que eu estava consumindo nesse tempo. E principalmente que... como é que eu posso fazer? Eu percebi que o Instagram se tornou como se fosse uma sala dentro de um escritório. Ou seja, a minha presença no Instagram se baseia e comunica apenas o meu trabalho, o que para mim não é um problema. É algo que eu entendo como algo necessário, por mais que eu quisesse não existir no Instagram. Mas é algo que, não que eu percebi, mas que eu pude notificar como algo interessante sobre a minha presença no Instagram. Ou seja, eu não me sinto feliz, eu não gosto de estar no Instagram enquanto consumidora, em consumir vídeos curtos e etc. Mas, enquanto profissional, é algo necessário que eu preciso estar fazendo, que é a minha presença nessa rede social. Outro ponto que eu percebi é que consumir apenas pelo notebook me gerava um desconforto. Afinal, o aplicativo do Instagram, ele é desenvolvido principalmente para ser consumido pelo celular. Pelo notebook, eu percebia que eu visualizava stories, rolava um pouco o feed, mas logo cansava e percebia que não tinha mais nenhuma necessidade de eu estar ali presente. Já quando eu me lembro de quando eu consumia pelo celular, parecia que eu queria estar consumindo tudo ao mesmo tempo, sendo que não era algo necessário. Então, é um ponto que me fez pensar muito, porque muitas vezes a gente toma umas atitudes, por exemplo, enquanto eu consumia no Instagram, o Instagram pelo notebook, eu nem me lembrava da existência dos Reels, o que fez com que o meu consumo dos Reels, vídeos curtos, fosse quase zero. O que, para mim, foi algo extremamente transformador e que me levou para um outro ponto, que é, nesse tempo, eu desaprendi a consumir vídeos curtos. Não no sentido de que todos os conteúdos ali presentes eram inúteis ou ruins. Todos os conteúdos têm algum propósito e muitos conteúdos são extremamente criativos e legais. Mas o fato de eu estar consumindo no Reels ou Shorts me fazia lembrar que eu estava mais procrastinando, porque eu sempre usava como justificativa que eu queria buscar referências visuais, que eu estava querendo consumir algo que acrescentasse a minha mente, etc. Mas muito pelo contrário, esse consumo massivo de tanta informação em um tempo curto não estava ajudando nada na minha mentalidade. Então eu percebi que dentro de mim existe uma necessidade de consumir conteúdos com início, meio e fim. E essa característica de uma história, uma narrativa contada inteira,
não é apenas restrito a vídeos longos, porque existem muitos vídeos curtos que têm essa narrativa, início, meio e fim. Mas a forma que os conteúdos são criados no Instagram tem uma quebra dessa linha de raciocínio. Porque logo em seguida a gente sabe que tem algo a mais para ser consumido. Então, mesmo que a gente esteja consumindo até o meio de uma história, de um conteúdo, a nossa mente já está pensando no próximo conteúdo que virá. Então, é algo que realmente eu percebi na minha forma de consumir e que mudou também. Porque agora eu não vejo necessidade, eu não sinto falta de saber, de ver, de consumir vídeos curtos, nos Reels, nos Shorts. Então, é um ponto a se pensar. Outra questão... Deixa eu ver. Outra questão, e talvez a principal mudança que eu tenha percebido nesse tempo que eu dediquei, né, para me desafiar, foi que eu percebi que a minha mente passou a ter um espaço gigante. Afinal, eu saí daquele espaço de consumir bastante informação em um tempo curto, e esse espaço que era consumido por isso foi desocupado. Então eu tinha espaço para pensar mais de maneira clara, de forma estratégica, tomar decisões corretas. Não que eu não fizesse isso antes, mas eu acredito que eu passei a ter muito mais consciência das coisas que estavam acontecendo ao meu redor, justamente porque havia e ainda há um espaço na minha mente. Então, foi uma questão que eu fiquei muito feliz, porque foi justamente na primeira semana em que eu me desafiei a isso, eu já pude perceber esse tipo de mudança, que eu acho algo extremamente necessário, principalmente para quem trabalha com criatividade, porque muitas vezes a gente sinaliza ou considera uma pessoa criativa aquela que está a todo tempo criando ou está a todo tempo se movimentando, mas a criatividade, o ato de criar, precisa desse espaço, desse vazio, desse silêncio, e que muitas vezes nós não temos, porque nós estamos ocupando a nossa mente, a nossa agenda com conteúdos que não são necessários. Mas é isso, gente.